Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Gaspar, pároco desta paróquia, Reverendíssimo Padre João Batista, Reverendíssimo Padre Fabrício, Reverendíssimo também Padre Jean, vigário paroquial desta paróquia, amados irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos também que nos acompanham de suas casas. Hoje, então, com muita alegria, celebramos a festa de São Fidélis. Essa festa tão cara a nós, tão cara a vós, povo fidelense, tendo em vista que é o padroeiro desta cidade, e também tão caro a nós desta paróquia, porque é o co-padroeiro de nossa paróquia. E, portanto, é uma festa que diz muito para nós, que diz muito ao nosso coração. E, amados irmãos, como nós bem sabemos, os santos são os exemplos de virtudes para nós. E quando a gente olha para a vida de São Fidélis, a gente pode perceber quantas virtudes ele praticou durante a sua vida. Contudo, se tem um ensinamento que a vida de São Fidélis nos mostra, que fala muito para nós nos dias de hoje, é a sua fidelidade. São Fidélis, fazendo jus ao seu nome religioso, foi um homem fiel a Deus. Foi um homem fiel àquilo que nosso Senhor nos ensina no Evangelho. E, amados irmãos, o quanto a fidelidade está em falta no mundo de hoje. Nós podemos observar o quão facilmente a fidelidade se vai embora, o quão facilmente aquele compromisso real, verdadeiro, firmado, é deixado de lado por alguma ninharia, por algum comodismo, pelo egoísmo das pessoas. Se a gente olha para os matrimônios atuais, quantas e quantas vezes são marcados por essa cruz da infidelidade. Se a gente olha muitas vezes para dentro da igreja também, quantas e quantas vezes nós, cristãos, também somos infiéis a nosso Senhor. Quantas e quantas vezes nós somos infiéis ao nosso batismo. Quantas e quantas vezes vamos contra a nossa palavra dada a Deus, ao nosso compromisso firmado com Deus. E quando nós olhamos para a vida de São Fidélis, nós vemos justamente o oposto de tudo isso. São Fidélis, como nós bem sabemos, nasceu na Alemanha, em Sigmaringa, de uma família cristã, recebeu o nome de Marcos Rei, e já desde a sua juventude, ele mostra a sua fidelidade a Deus. Nós vemos que São Fidélis foi acumulado por Deus de uma grande sabedoria e inteligência. E o que ele fez com esses dons, com essa sabedoria e com essa inteligência? Ele escondeu, ele enterrou, como muitas vezes nós ouvimos nosso Senhor acusar os homens no Evangelho? Não, muito pelo contrário, ele fê-los frutificar. Ele usou da sua sabedoria, da sua inteligência, estudou, usou deles para o bem, formou-se em advogado, como nós bem sabemos, e aí mais uma vez mostrou a sua fidelidade a Deus. Dom Fernando, que costumeiramente costuma pregar aqui, muitas vezes fala, que tem algumas profissões que são um tanto quanto difíceis da gente ser fiel. E advogado realmente é uma dessas. Muitas vezes o advogado, para defender a causa do seu cliente, apela para a injustiça, para a infidelidade. E nós vemos em São Fidélis justamente o contrário. São Fidélis foi um homem que na sua profissão, ele procurou ser fiel a Deus. Foi tão fiel a Deus que foi chamado também de advogado dos pobres, porque se importava com aqueles menos favorecidos, com aqueles que precisavam do seu serviço, mas não poderiam pagá-lo. E assim ele os ajudava caritativamente, buscando sempre a justiça, buscando sempre ser fiel àquilo que o Evangelho lhe ensinava, buscando sempre a verdade. E não obstante isso, amados irmãos, nós vemos a fidelidade de São Fidélis também no seu chamado. Nós vemos que São Fidélis, como nós bem conhecemos a história, já era um homem adulto, já era um homem formado, já desempenhava muitas vezes, durante muitos anos, a sua função de advogado. Mas isso não foi um obstáculo
para que ele ouvisse o chamado de Deus, e não somente ouvisse, mas que também seguisse o chamado de Deus. São Fidélis, ao ouvir o chamado de Deus, mesmo sabendo que era um chamado que ia, muitas vezes, na contramão de tudo aquilo que ele estava planejando na sua vida, porque ele já era um advogado, já tinha uma vida adulta, já tinha uma vida formada, possivelmente já tinha planos, mas ele, sendo fiel ao chamado de Deus, ele se colocou em seguimento a Deus. E assim nós vemos que ele se fez religioso, entrou na ordem capuchinha, e lá também ele não enterrou seus dons de sabedoria. Ele usou para o proveito da sua comunidade, para o proveito dos irmãos. Tanto é que São Fidélis também é considerado um dos grandes mestres da espiritualidade franciscana. Mas ainda São Fidélis teria que provar a sua fidelidade de uma maneira mais forte, podemos falar assim. São Fidélis foi se destacando por conta do seu ensinamento, por conta da sua sabedoria, por conta da sua vida de união com o nosso Senhor, e isso fez com que ele fosse escolhido para pregar as missões. Um autor nos conta que foi o próprio Papa Gregório XV que pediu para a propaganda da fé chamar a São Fidélis e mandá-lo para a Suíça. Como nós bem sabemos, São Fidélis foi para a Suíça pregar o Evangelho no meio dos calvinistas. Nós estamos falando aqui do século XVI, daquele século em que eclodira a Reforma Protestante, e a Suíça foi um dos países muito afetados por conta da vertente protestante do calvinismo pregada por João Calvino. Mas isso não foi nenhum obstáculo para São Fidélis. Ele se entregou ao chamado de Deus com todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua vontade. E aí que ele foi para lá, que ele pregou, que ele buscou fortalecer os cristãos católicos que existiam naquele país. Ele também procurou, tal como o bom pastor, recolher, ir atrás das ovelhas do seu rebanho que o protestantismo, que o calvinismo havia tomado. E por conta disso, a história nós já conhecemos. Ele fora muitas vezes ameaçado, inúmeras vezes tentaram prendê-lo, mas ele nada se abalou. Ele foi fiel a Deus. Ele sabia que aquilo que lhe protegia, aquilo que ele fazia era por Deus, então valeria a pena sofrer e passar por qualquer circunstância por amor a Deus. E assim nós vemos que numa determinada missa que ele celebrou, na sua última missa que ele pregou, ele chega no púlpito para pregar e lá tem um bilhete falando: hoje será a sua última pregação. E isso não o incomodou, isso não o atrapalhou, ele subiu no púlpito e pregou, e como podemos falar assim, que soltou o verbo contra os protestantes, ensinou o cristianismo verdadeiro, mesmo sob a ameaça. E quando ele sai de lá, nós vemos que os calvinistas o cercam e assim o tornam mártir, o matam, e ele se deixa morrer por amor a nosso Senhor. E, amados irmãos, quando nós olhamos para a vida dos mártires, muitas vezes nós podemos ficar envergonhados na nossa vida. Nós vemos o tanto que os mártires, que os santos passaram por dificuldades, quantas e quantas coisas que eles tiveram que suportar, o quanto eles fizeram por amor a Deus, mas nós muitas vezes que temos uma vida muito mais tranquila, nós que não vivemos numa perseguição do protestantismo, claro, vivemos com protestantes, vivemos num mundo neopagão, mas ainda não vivemos numa perseguição acirrada, como viveram muitos santos. E mesmo assim, com todos esses meios, com todo esse ambiente que Deus permite que nós vivamos, que nós existamos, nós muitas vezes somos infiéis a nosso Senhor. Nós muitas vezes somos na contramão dos santos. Quantas e quantas vezes na nossa vida particular, nós vemos que nós preferimos fazer a nossa vontade, mesmo quando ela se encontra em choque com a vontade de nosso Senhor na nossa vida. Nós vemos que quantas e quantas vezes nós nos deixamos levar pelas dificuldades, deixamos nos levar pelas nossas más inclinações, deixamos nos levar pelas tentações e pelo espírito mundano, e assim, quantas e quantas vezes podemos experimentar na nossa vida que fomos infiéis a Deus. Mas isso, amados irmãos, não nos deve abalar.
Se a gente está vivo, se a gente existe, há esperança de mudança na nossa vida. E, portanto, quando a gente contempla a vida dos santos, a gente não deve somente olhar para ela como um exemplo bonito, como uma vida bonita, como algo muito romântico, que foi perfeito. Mas a vida dos santos deve nos falar, sim, ao nosso coração, mas nos levar também à procura do seguimento e da imitação daquilo que esses homens, daquilo que os santos fizeram. E, portanto, como diz o Papa Francisco, os santos, eles não são simplesmente símbolos, seres humanos distantes, inalcançáveis, mas, pelo contrário, são pessoas que viveram com os pés no chão, experimentaram a fadiga diária da existência, com os seus sucessos e fracassos, encontrando no Senhor a força para se levantar sempre e continuar o seu caminho rumo a Deus. E, portanto, amados irmãos, por que a gente pode deixar e mudar de vida? Por que a gente é capaz? O que mostra para a gente que a gente tem condições de mudar de vida, de infiéis que muitas vezes somos, a sermos fiéis a nosso Senhor? Justamente uma das causas, uma das coisas que nos mostra isso é a vida dos santos. Os santos foram homens e mulheres como nós, que nasceram com o pecado original, que foram remidos pelo batismo, que também tiveram as consequências do batismo, do pecado original na nossa vida, as concupiscências. Foram homens e mulheres que foram tentados, foram homens e mulheres que muitas vezes viviam no mundo totalmente contrário à religião, e isso nunca foi um obstáculo na vida deles. E, portanto, também não pode ser na nossa vida. Portanto, quando nós celebramos a vida de um santo, quando nós celebramos a vida dos santos em geral, a igreja não quer que nós olhemos para eles de maneira distante, mas que nós nos aproximemos com a nossa vida, com a nossa busca da santidade, que nós nos aproximemos, especialmente hoje de São Fidélis, com a nossa busca da fidelidade a Deus. Certamente, por compartilhar da mesma natureza humana que nós, São Fidélis muitas vezes foi tentado a deixar a sua fidelidade, a não ser fiel a Deus, nosso Senhor. Imaginemos, diante da morte, diante daquela ameaça, ele provavelmente deve ter sentido alguma coisa, alguma tentação. Mas ele não seguiu a tentação, ele seguiu a nosso Senhor. E assim também somos nós, amados irmãos. Muitas vezes somos tentados, muitas vezes experimentamos as nossas más inclinações, muitas vezes o mundo grita ao nosso lado, à nossa volta, nos chamando para o pecado, nos chamando para o caminho distante de nosso Senhor, mas nós podemos sim dizer não ao pecado, nós podemos sim dizer não à tentação, podemos sim ser fiéis a Deus, e portanto que nós possamos nos empenhar nisso. Não quer dizer que vai ser fácil, ser fiel a Deus não quer dizer que vai ser fácil. Muitas vezes as tentações vão se fazer presente, muitas vezes os momentos históricos, tal como a pandemia, vão querer nos fazer desistir, vão querer nos fazer vacilar na nossa fé. Muitas vezes o medo vai se apoderar de nós. Muitas vezes o nosso egoísmo vai se fazer presente. Mas de tudo isso nós somos chamados a rechaçar. Tudo isso nós somos chamados a dizer não para essas coisas, por amor a nosso Senhor, tal como fez São Fidélis. E portanto nós temos que seguir o exemplo dos santos. Os santos nos dão o caminho para que a gente possa ter sucesso nessa nossa vida de luta contra as nossas inclinações, mas contra os nossos pecados, contra as nossas tentações e contra o espírito mundano. Portanto, nós devemos olhar para São Fidélis como um exemplo, como um modelo de vida a ser seguido, não como algo distante, mas como alguém que por ter sido um homem como nós, é possível de ser imitado. E assim, nós temos que fazer o nosso esforço, fazer a nossa parte, para que realmente possamos imitar, para que realmente possamos seguir a São Fidélis, para que realmente sejamos fiéis a nosso Senhor. E qual é o caminho, podemos nos perguntar, que São Fidélis traçou? Qual foi o segredo que ele teve, mesmo neste mundo com tantas dificuldades, para ser fiel a nosso Senhor? E o segredo nós podemos encontrar no Evangelho de hoje. Unidos a Cristo,
que é a videira, nós, seus ramos, vamos ser fiéis. É de Cristo que vem a nossa força, é de nosso Senhor, a partir de nosso Senhor, que nós conseguiremos realmente ser fiéis, que nós conseguiremos realmente ter a força para vencer as dificuldades, que nós realmente poderemos vencer as nossas más inclinações. É somente na medida que eu procuro estar em união com o nosso Senhor, que eu procuro a nosso Senhor, que eu realmente vou atrás da nosso Senhor, atrás de nosso Senhor. E, portanto, a liturgia de hoje também é um chamado para que nós busquemos constantemente a nosso Senhor. Nosso Senhor, sabendo do quanto nós iríamos precisar dEle, do quanto nós precisamos dEle, nos deu inúmeros meios, inúmeras formas de vivermos na presença constante dEle. Nós temos o sacramento da igreja, principalmente o sacramento da Eucaristia, onde Deus se faz presente dentro de nós. Nós temos o sacramento da penitência. Nós temos as visitas aos Santíssimos, que graças a Deus essa paróquia possui todo dia, uma visita inclusive muitas vezes dirigida, para que nos ajude a bem rezar para nosso Senhor. Nós temos as santas missas, que podemos participar com a graça de Deus. Nós temos as nossas orações, nós temos os nossos amigos que muitas vezes nos levam para Deus. Um amigo verdadeiro nos puxa para cima naqueles momentos que a gente não está tão bem. E, portanto, nós temos os meios de nos unir a nosso Senhor. E, portanto, nós temos que realmente buscar estar constantemente unidos a nosso Senhor. Nós temos que realmente permanecer no Senhor para que Ele permaneça em nós e para que assim nós possamos dar frutos bons. E entre esses frutos bons, com certeza, a fidelidade de São Fidélis é um deste. E assim nós somos chamados também a darmos frutos bons para Deus, a sermos fiéis a Deus nosso Senhor aqui na terra, para que depois vivamos com nosso Senhor no céu. E portanto, amados irmãos, para terminar, peçamos a São Fidélis essa graça de sermos fiéis a Deus, de sempre fazermos a vontade de Deus, não obstante os obstáculos, não obstante as dificuldades, mas sempre fazermos a vontade de Deus, sempre sermos fiéis a Deus, porque temos a certeza que Deus não nos decepciona, que Deus realmente é aquele que pode nos dar a felicidade verdadeira. Peçamos também a São Fidélis pela nossa saúde, também física, corporal, neste momento tão grave que vivemos no mundo e também em nossa cidade. Recorramos a São Fidélis para que ele, como padroeiro desta nossa cidade, interceda a Deus por nós, por todos os moradores dessa cidade, por todas aquelas pessoas que se encontram enfermos, por todos aqueles que se sentem desamparados e abandonados, por todas aquelas pessoas e famílias que perderam algum ente querido, para que todas essas pessoas possam encontrar o consolo e a esperança que vem de nosso Senhor, e não desanimem diante das dificuldades, mas durante toda a sua vida, sejam fiéis a Deus, permaneçam unidos à videira, que é Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.